mais uma vez ao vivo, né? Que já fizemos a live de gameplay agora cedo, né? Finalizamos o capítulo 2 aí de Rise in the Sky, iniciamos o 3, e já estamos metade do game ali para zerar, e na nossa, mais uma maratona, né, de JRPG aqui no canal. Mas agora é uma live profeta, né, cara? Uma live profeta e... Deixa eu até ver aqui se o áudio vai sair na live aí, acho que o Elício aí pode me responder, né? Colocar um áudio de fundo, que não tem direitos autorais, é claro, né? Mas se não estiver tocando, aí fazer o quê? Eu tenho que ver como configura isso. Mas tá bom. É isso aí. A nossa live profeta de hoje é sobre curiosidades bíblicas, né? Curiosidades e dúvidas bíblicas, né? Nossa live profeta aqui basicamente é um bate-papo que a gente troca uma ideia de boa, conversa com as pessoas aqui, com convidados e sempre tentando mostrar que é possível sim você ter a sua fé e ainda curtir o mundo nerd, não tem nada de errado nisso. Então hoje aqui comigo vai estar o nosso amigo Elício também, dos Irmãos Brothers, que vai ser o nosso host aqui, co-host, fixo aqui nas nossas lives profeta, né? Gente boa demais, quem não segue ele, ele vai mandar um oi aí na Twitch, no chat, né? Depois só você clicar ali no nome dele, no oi que ele mandar e vai aparecer para você seguir ele. Beleza? Daqui a pouco ele tá chegando. E tem nosso amigo Johnny também, que deve estar chegando em breve aí também. Ele chegou aqui, deu um problema lá no mic dele e daqui a pouquinho tá voltando. Mas é isso aí. Vamos chamar a galera. Opa, deixa eu colocar você na live aí. Cadê? Pera aí. Como que foi? Opa, você já tá aqui, ó. Aí. E aí, beleza? Eu fui pegar Beleza? o iPad para ter o retorno do chat e para poder comentar no chat. E aí, dá uma boa noite aí pra galera aí. Nosso amigo Elício vai estar com a gente aqui direto também, né? Vai estar falando aqui da Lives Profeta com a gente. Já é de casa aqui, a galera já conhece ele, né? E. Opa, nosso amigo Johnny, será que ele tá ouvindo a gente? Tá ouvindo, Johnny? Agora, será que a gente vai ouvir ele? Vamos colocar ele aqui. Opa, peraí. Fala aí, Johnny. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Opa, aí sim, Agora... é o Johnny aí, gente. Eu tive que sair do computador. O computador ele é antigo e Tá. o fone tem que ter aquela entrada dupla, né? Pra fone e microfone. Agora eu tô no celular. Aham. Tô aqui no Você celular. vai entrar depois também, né, Cat? Uhum. Mas é isso. Então, galera, se apresenta aí, ô Elício. Depois se apresenta o Johnny aí pra galera aí. A galera já vai aparecer aqui, já vai ouvir vocês aí. E vamos começar nosso bate-papo aqui. Deixa eu colocar o Elício aí, depois eu coloco o Johnny. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Boa noite e boa tarde, bom dia para quem assistir esse vídeo depois. Meu nome é Elício, eu tenho 44 anos, eu vou fazer 44 anos daqui a alguns meses. E eu sou um gamer recente, como é que eu posso dizer? Renascido das cinzas, né? Eu joguei videogame quando era criança, abandonei por causa de trabalho, aquela correria do dia a dia. E por causa da pandemia eu voltei a jogar videogame, comecei a fazer lives e estou aqui conhecendo essa turma aqui bacana aqui da Twitch, conheci um monte de gente. O Vitor foi uma das primeiras pessoas que falou comigo, né, que me deu atenção, que me deu voz e me convidou para uma primeira live. Essa aqui já é a terceira que eu participo. Eu tenho uma fé, eu tenho fé em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E a partir dessa fé, né, eu tenho estudado e aprendido sobre isso, né, e vendo que a gente pode ter uma vida que as pessoas dizem, não, o crente não tem uma vida normal. A gente pode ter uma vida normal, sim, porque eu acredito que tudo nos é lícito, né? Apesar que nem tudo nos convém. Então, a gente deve buscar sabedoria em Deus, sabedoria nas Escrituras, para saber até onde a gente pode ir, qual é o que convém à vida da pessoa, dentro toda essa cultura nerd, toda essa cultura de filmes, jogos e tudo, né? E é isso. Meu canal, o nome é Irmãos e Brothers, porque eu criei com meu irmão, que mora no Brasil, eu moro aqui nos Estados Unidos. E a gente começou esse canal para ter mais alguma coisa junto, certo? A gente está
parado já há muitos anos, porque ele não pode vir aqui, até por causa da pandemia. É quando ele estava se preparando para vir, veio a pandemia e atrapalhou tudo. E a gente começou esse canal para ter alguma coisa que nos unisse mais, certo? Nos tornasse mais próximos, né? Uma coisa que a gente criasse e construísse junto. Se você quiser, a gente está ultimamente fazendo lives de Animal Crossing, mas a gente faz live de Zelda, de muitos jogos também. Eu comprei recentemente o Super Smash Bros. E o Super Mario 3D World. E é isso aí. É isso aí. Grande Elício, tá sempre com a gente aqui nas nossas lives. Nosso profeta aqui, né? Parceirão nosso, sempre quando eu chamo ele, o cara tá disponível. E agora eu vou colocar aqui o nosso amigo Johnny aí para falar. O Johnny JG Carlover 92. 92 é o quê? Você nasceu em 92, Johnny? Exatamente, 92 é em referência ao ano do meu nascimento. E também porque eu estava sem criatividade para poder encontrar um nome para pôr na Twitch ou em qualquer outro lugar. Todo nome que eu botava... É um garoto então, né? 92? Garoto. Eu sou novo, né? 29 anos ainda. Mas com um testemunho bem grande já para contar apenas com 29 anos. Para honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui na presença dele, não há muito tempo. Foi o quê? 2014, quando verdadeiramente o conheci. E hoje eu tenho um canal também, devido à pandemia. Eu já tinha essa vontade já há muito tempo, que eu sou apaixonado por automobilismo, apaixonado por carros, como o nome já diz, né? Car lover, eu amo carros. E eu já queria muito, mas já imaginava, tipo, ter um canal, para poder falar das coisas que eu gosto, compartilhar, mas eu não tinha câmera, eu não tinha um videogame, eu não tinha nada, né? E aí é que entra o assunto de hoje, né? Como é que essas coisas aconteceram, o porquê que eu abri o canal da Twitch, como as coisas foram lidando, e hoje eu vou aproveitar esse espaço para poder contar isso, porque foi através de muita fé. Porque é isso aí. Eu não acreditava, mas enfim, as coisas estão acontecendo exatamente como Deus disse que aconteceria, e vocês vão conhecer um pouco dessa trajetória hoje. É isso aí, galera. Então, tá aí meus amigos aí, né? Amigos aqui, conheci aí nesse mundo de stream, né? Deixa eu só perguntar uma coisa aí pra vocês. Tá saindo uma musiquinha que eu coloquei de fundo ou não? Eu não tô ouvindo, não. Só tô ouvindo a conversa mesmo. Só a voz. Então, deixa eu pausar Talvez aqui. o pessoal do chat lá na Twitch deve estar ouvindo a musiquinha. Vocês estão ouvindo alguma musiquinha aí, gente? Já vou mandar um salve aqui pra galera, que é o Ozzy que chegou, né? Boa noite, Ozzy. Boa noite, o tio Bowser também, né? Que é o Uncle Bowser, né? É um parceiro aí também nesse mundo aí de streaming, né? Na Twitter, né? Entendista raiz, né? Nosso amigo Ozzy aqui também, parceirão do canal, parceirão do JG e da galera toda aí também, né? E ele falou que tá com saudade de apanhar no Smash. Opa, nosso amigo, acho que o Johnny caiu aí, mas já deve estar voltando. Não, né? Ah lá, aqui não. Tô ouvindo sua voz, então deixa eu pausar. Eu não... Esse StreamYard é uma plataforma muito boa para fazer lives assim com a galera, mas eu confesso a você que eu não sei colocar o meu som na live, que eu tô ouvindo aqui no computador, mano. Não sei se é burrice, mas enfim. Se fosse Discord ia ser mais fácil, mas só que o Discord é meu computador para colocar Discord e live assim de bate-papo mesmo assim, ele não aguenta, mano. Mas enfim. É isso aí, galera. Olha o Johnny de volta aí. O tonto aqui foi apertar de curioso umas coisas aqui e acabei saindo. Aqui é meio complicado. Mas então é isso aí, galera. Para quem ainda sempre acompanha que o canal já sabe um pouco, já sabe da minha história um pouquinho aqui, né? Mas para quem tá chegando agora, ou é a primeira live aí, profeta que você tá vendo, ou a primeira live como um todo também, né? Um resuminho aqui básico aqui também. Me chamo Vitor, né? Profeta, eu tenho a ideia surgiu quando eu cheguei em São Paulo. Eu moro atualmente aqui na cidade de São Paulo e desde final de 2015. E foi naquela época quando eu me mudei, né? Sou capixaba. E eu tive a ideia de montar assim algo para mostrar que basicamente isso aí, essa frase que vocês verem no canal aí, é possível você ter uma fé, né? Ser um nerd, ter uma fé, aí nerd profeta fazer justamente para isso, para mostrar que é possível sim você curtir as coisas de nerd, ver séries, jogar um game, ler uma HQ, né, quadrinhos, e ainda assim ter sua fé, centrado em alguma
no meu caso é cristã, né, centrado na Bíblia, eu já estudei teologia e tal, e para quebrar justamente alguns preconceitos aí, imbecis, né, que a gente vê por aí de ambos os lados, né, preconceitos de pessoas que não convivem no meio, assim, digamos, religioso, eu não gosto de usar essa palavra, mas é mais fácil para compreender, que, tudo é pecado, não, mas ali, enfim, e de dentro do próprio meio religioso também, que as pessoas, infelizmente, são, em algumas das vezes, ensinadas por líderes que não tem nada de espiritual, ensinam muita religião em vez de Bíblia e acabam criando pessoas que o próprio Jesus falou, né, cegos na fé, que guiam um cego guiando para outro cego, né? Doutrina de Então, homens, né? doutrina de homens. Então, justamente é isso. Eu tive essa ideia e falei, pô, é até bom para atrair uma visão de pessoas jovens, né? Que muitas vezes o jovem olha assim, ouve falar de Jesus, de Deus, não, porque já ouve falar e já vem aquela ideia do cara falar, mas aí você vai ter que parar de fazer isso, não, mas aí você vai ter que andar só de terno, não, mas aí, vestir short é pecado, e não, mas aí, raspar o cabelo do sovaco é pecado, pelo amor de Deus, meu amigo. O Johnny ri, né? Mas é isso, umas coisas dessas, né? Então, eu naquele ano, né, final de 2015, eu abri o meu site, no netprofeta.com, que tá aí até hoje. Tem mais de 300 posts lá, quase 400 já. A maioria foi produzidos por mim. Estou produzindo ainda. Ontem eu até escrevi um. E teve outros também, que é uma galera que passou me ajudando ali, uns saíram e tal. Hoje, atualmente, tem um amigo meu que está me ajudando, é o Frank, atualmente é só ele que está me ajudando, e eu. E era só o site ali, então, né? O site, a página do Face, e devido à pandemia também, acho que a pandemia trouxe vários streamers, né, Johnny, né, Elício? No ano passado, quando começou a andar de home office mesmo, a empresa falou, não, vai ter que ser home office 100%, por causa da pandemia, óbvio. E aí logo em seguida, eles deram férias, né? Foi um mês foi a metade da empresa, outro mês foi outra metade. Acho que é para facilitar a própria grana deles lá, né? A própria administração deles. Aí teve um mês, chegou meu mês das férias e eu fiquei assim, sem mais fazer, né? O que eu vou fazer? Eu tava pensando, vou abrir um canal. E foi aí que eu comecei o canal, né? Final de junho no YouTube, que hoje eu só subo minhas lives aqui de bate-papo lá. E final de julho aqui na Twitch, que eu comecei a fazer as lives, as streams, né? E tá sendo uma experiência nova, uma experiência muito bacana, cara, né? E eu tô curtindo demais, cara, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Já passo uma palavra aí das dúvidas e curiosidades bíblicas, né? Vou passar a palavra para o Elício aí para ver se ele tem alguma curiosidade para compartilhar com a gente de coisas que a gente sempre ouve por aí no meio, né? Não, mas eu ouvi aqui tal, era pecado, é isso mesmo? Aí você compartilha com a gente aí, Elício, eu passo o Johnny, mas vamos ver o chat aqui um pouco. Cadê? Vamos juntar uma galera nesse rolê. O Ozzy falando, né? Eles falaram que não estava ouvindo, O Padre Edson é uma prova disso. O Padre Edson é gente boa demais, cara. Foi um dos primeiros que eu convidei nas minhas lives aí. Ele aceitou, tava lá no YouTube ainda, né? Nem fazia aqui na Twitch ainda. Ele veio e trocou uma ideia muito boa, cara. Eu me considero cristão, mas não pertenço a nenhuma igreja. Eu entendo perfeitamente isso, o tio. Um dos meus posts lá, que eu acho que eu fiz um vídeo dele no YouTube, eu não tenho certeza, mas eu explico essa definição de igreja no sentido espiritual, né? As pessoas, às vezes, elas se limitam muito na questão da igreja placa, né? A igreja X, não, mas salvação só na igreja X, hein, mano? Pelo amor de Deus, é verdade, o Ozzy falando aí, é uma curiosidade que a gente pode compartilhar aqui, inclusive, né? Nunca me senti encaixado é uma religião igreja. Eu entendo o que você está falando. Mas sou alinhado com a doutrina cristã. Cresci em família católica. Show minha família também, da minha mãe, né? Minhas irmãs também são católicas. Mas é isso aí. Vamos compartilhar alguma coisa. Você tem alguma curiosidade aí também, o Elício? Depois eu vou falar também umas curiosidades que a galera perguntou lá no Instagram também. Sim, a Bíblia fala que igreja, né? A questão da igreja, a igreja primitiva, ela era simplesmente a reunião daqueles que tinham um propósito em Cristo, né? Por exemplo, aqui
segundo a ideia da igreja primitiva, essa live é considerada uma igreja. A Bíblia fala, quando 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, e eu acredito que nós 3 aqui nesse momento estamos reunidos em nome de Jesus. Os que estão aqui para ouvir, para tirar alguma dúvida ou para conhecer mais, também estão nesse propósito. Então, a questão da igreja como um prédio, como uma instituição, até como uma empresa, que tem um CNPJ, né? Como uma placa, como uma marca. Isso aí veio depois, né? Na verdade, a igreja mesmo, ela é formada pelas pedras, né? Que são, a Bíblia fala, são pedras vivas, né? Que são, é o Vitor, cada um que está aqui na live, é o Johnny, né? Isso, ou JG. Meu nome é João Gabriel. Pode me chamar de João Gabriel, JG, Johnny. JG. É Johnny é mais fácil. Ou JG. JG é mais fácil. Somos pedras, né? E o interessante é o seguinte, por que a Bíblia fala pedra e a palavra realmente é pedra, não é tijolo, certo? E na época existia tijolos. Já eram fabricados tijolos. Só que o tijolo, ele é formatado, certo? Ele tem um formato, ele tem uma altura, ele tem uma largura, tem uma profundidade, tem um peso, tem um tamanho certo. A pedra não. Os muros de pedra, as pedras eram diferentes. Elas se encaixavam para formar um muro, para formar uma construção, para formar uma igreja. Então, nós somos pedras vivas, porque cada um tem uma forma. Cada um tem o seu jeito de ser, certo? Mas tem como encaixar essa pessoa na igreja, certo? Como eu vi o tio Bowser falando, que ele nunca como foi que deixa eu ler aqui? Ele nunca se encaixou, né? Ó. Eu nunca me senti encaixado. Isso aí fez me lembrar dessa questão de sermos pedras. E você vai ter um local que você vai se encaixar, certo? Não que tenha que ser um prédio, uma igreja que tem uma placa, que tem um nome, mas uma reunião de pessoas, um grupo de pessoas que pode ser até essa live nesse momento, e depois pode ser um grupo pequeno numa casa, pode ser um grupo de amigos que tem o mesmo propósito, mas a importância de estar juntos, isso sim é importante, certo? Estar junto, ter uma comunidade, ter pessoas que pensam como você quer, no caso, se você decidir seguir essa caminhada de conhecer mais de Deus e conhecer mais sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, buscar pessoas como o Vitor ou muitos outros que tem que no seu convívio mesmo, para que você seja uma dessas pedras e esteja encaixada dentro da igreja de Cristo, que não é nenhuma igreja que tem um palco, uma banda que toca, que é legal, que as pessoas se reúnem, é uma forma de chamar as pessoas também, não posso dizer que não é, mas não é só isso. A igreja de Cristo, a igreja primitiva, a igreja realmente de Cristo, ela é formada por pessoas, por seres humanos, certo? Prédio, cadeira, som, ar-condicionado, guitarra, banda, microfone, câmera, iluminação, isso tudo é só acessório. Isso tudo é só acessório. A igreja de Cristo é eu, é o Vitor, é o JG, é o Bowser, é o Ozzy, quando reunidos em cima de um propósito só, como pedras vivas formando a igreja. Exatamente, Agora, né, se eu cara? falei besteira, me corrija. Não, mas é isso mesmo, né, cara? Igreja, quer dizer, chamados para fora, né? Na verdade, no sentido ali, o hebraico ali da palavra, né? Grego, koiné, hebraico, né? Mas o que seria, né? O que quer dizer? Basicamente é isso, né, cara? Jesus, ele veio chamar, né, os enfermos, né? Então, ele foi muito criticado naquela época pelos religiosos que pensavam ser espirituais, né? Mas era um bando de fariseu, igual hoje em dia também. Tem aos montes, né? Que só dizem, né? Estão lá de terno e gravata e tal, mas não tem nada de Deus, é só dinheiro ali, puro. E ele veio atrás daquelas pessoas que estavam feridas ali emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, e porque ele queria abraçar essas pessoas, né? E a igreja em si, né? Isso aí que começou ali em Atos dos Apóstolos, é pessoas, cara, é pessoas. E exatamente o que você falou no início aí dessa palavra aí, que foi um ou dois, né? O sentido da igreja é isso,
são pessoas, é vida, né? Não a questão de uma denominação, um CNPJ, né? Você não vai ser salvo quando você se tornar membro de uma igreja X ou Y. Claro que não. Tem pessoas que são membros da igreja X ou Y que nunca tiveram um encontro espiritual com Deus de verdade. Estão ali só da boca para fora. É um sepulcro caiado, né? Como a palavra diz. Pode estar bonito por fora, né? Arrumadinho e tal, pá, mas por dentro tá vazio, né? E a questão é essa, a reunião de pessoas, onde tiver pessoas ali que estão com foco em Deus, para falar de Deus, para aprender, para tirar uma curiosidade, ali está tendo, vamos dizer assim, algo espiritual, ali está tendo uma igreja, não importa se a pessoa está ali num café, sentado, batendo papo, igual teve um momento no ano passado, acho que foi no retrasado, que eu fui no café, conversei com uma pessoa, ela estava com um problema no relacionamento, e conversando e tal, e aquele momento ali foi um momento espiritual, aquele momento ali foi, vamos dizer assim, entre aspas, um culto, e isso, as coisas com Deus funcionam assim no sentido espiritual, não externamente, né? Não só externamente. As pessoas, elas se iludem muito com títulos, né? Placas, nome de igreja, títulos. Eu preciso do título tal para falar de Deus. Não preciso disso. Eu não preciso de terno, eu não preciso de púlpito, não preciso de microfone para falar, para passar o que Deus o que Deus fez na minha vida e vai fazer ainda para os outros. Numa live mesmo, igual batendo papo, jogando game, a gente quer passar essa good vibes. É claro que, especificamente nas lives de gameplay, as pessoas acham que eu coloco da Rede Profeta, eu sou cristão e tal, eu coloco lá no meu tweet fixo mesmo, ó, acredito em Deus, hein? Se você não acredita, tem preconceito, beleza, nem me segue. Eu já deixo claro porque tem muita gente preconceituosa nisso. A única coisa, as pessoas acham que vai chegar aqui na minha live jogando, eu tô de terno e gravata jogando. Amém, irmãos? Sejam bem-vindos à live do Nerd Profeta. Estamos aqui jogando esse Mario, abençoado Mario, contra as forças malignas do mal. Não, mano, a gente tá jogando. A única coisa que a gente faz de diferença, assim, vamos dizer assim, religiosos, entre aspas, na live, Opa, o Rafas aí, gente. Obrigado, Rafas, pelos beats, hein? A gente faz de religioso, entre aspas, na live de gameplay, o que eu coloco uma recompensa lá, curiosidade bíblica ou bênção do profeta, que é uma caixinha de promessa que eu tiro aqui, uma palavrinha, e leio. Só isso. Tiro e continuo jogando, cara. E a gente tem a live profeta justamente para isso, para falar mais abertamente sobre esse tema. Né? A gente não vai parar a live para falar, gente, peraí, antes de passar essa fase, deixa eu ler esse versículo aqui, para a gente conseguir passar, né? Não, gente. Né? Então, mas as pessoas têm muito esse preconceito contra as coisas de Deus, né, contra a igreja. Mas, Johnny, pode mandar a palavra se você quiser falar a respeito dessa questão de igreja, ou outra curiosidade também que você já vivenciou. Sim, todas as curiosidades que eu tinha a respeito da Bíblia, eu muitas das vezes eu pesquisei por conta própria. Eu entrava no Google ou eu perguntava a algum pastor, mas a maioria das vezes eu mesmo pesquisava no Google e orava ao próprio Deus, né? Porque Deus fala conosco. Ele não fala apenas através de um pastor conosco. Ele mesmo, ele, o próprio Deus, ele fala conosco em sonho. Ou se nós pedirmos, como foi, eu recebi essa orientação lendo a Bíblia, isso ficou na minha cabeça. Pedindo sabedoria, pedindo discernimento a Deus, ele dá, né? Ele vai te dar. Se você quer a sabedoria e o discernimento, ele conhece teu coração, ele avalia o teu coração. Então ele vai saber para que você quer sabedoria e discernimento. Não tem como enganar Deus. Você só pode enganar a si mesmo. Então, ao longo dos anos, desde o momento em que eu me converti à fé cristã, me converti a Cristo, eu sempre tive referências na minha vida que foi a minha madrinha. E não sei porquê, eu nunca duvidei dela quando ela falava, Deus falou comigo e me mostrou isso, isso, isso. Eu nunca duvidei, eu sempre acreditei. Mas eu pensava, isso é para mim? Será que um dia Deus vai falar comigo dessa forma? Eu olhava a Bíblia e via os profetas, Isaías, Daniel, todos eles, e pensava, isso é para mim? Deus vai falar comigo se eu ir até ele?
2014 foi o ano em que isso aconteceu. Foi o ano onde uma coisa muito ruim quase aconteceu na minha vida e eu não vi saída. E falei com Deus, pedi ajuda. Eu não sabia mais o que fazer. E ali eu ouvi, me busca, vem até mim. Foi só o que eu ouvi e foi nítido. Sabe quando você escuta algo tipo, não, peraí, isso é coisa da minha cabeça. Não era, entendeu? E foi então que eu comecei a buscar a Deus e ali eu foi vendo justamente essas coisas. Não, eu tenho que ir na igreja, eu não posso me vestir de tal coisa, eu não posso mais ouvir tal coisa, eu não posso mais ler isso, eu não posso mais ver aquilo. Isso eu mesmo fui colocando em mim. Mas Deus foi me mostrando, calma, não é bem assim. É temperança, tenha sabedoria, acalme-se. Lendo a Bíblia constantemente, mas porque eu queria aprender mais a respeito da palavra, e chegava no Google, pesquisando, estudo, qual o sentido dessa palavra? Qual o significado disso daqui? O que isso aqui quer dizer? Qual o contexto histórico, muitas das vezes? Eu gosto muito de história, mas também não sou o historiador da Bíblia, um estudioso. Não, eu leio a palavra porque eu preciso, busco a sabedoria e o conhecimento. Então, eu achava que eu tinha que abandonar todas essas coisas de imediato. Meu Deus do céu, agora eu tenho que ser crente, agora eu tenho que seguir essa doutrina, como eu vejo todo mundo fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu buscava a sabedoria, porque eu ficava, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Eu preciso realmente fazer isso? O que Deus tem a dizer? Isso eu vejo que é o homem está falando comigo, o pastor está falando comigo, as pessoas dizem que eu tenho que fazer, mas espera aí, Deus não fala com a gente? Eu mesmo pensava nisso. Então, peraí, o que Deus tem a dizer para mim? Então, eu dobrava meu joelho e pedia, Deus, fala comigo, me dê a direção. O que de fato te agrada? Agrada ao Senhor que eu abandone tudo isso de uma vez? O que eu tenho que fazer? Me dá a orientação. Afinal, lendo a Bíblia, lendo Provérbios, lendo Salmos, lendo o livro de Reis, para a gente ver a história de Davi e de Salomão, a relação deles com Deus, eu falei, eu quero isso para mim. Ao ver aqui, né, não existe essa coisa de madrinha e padrinho, isso é uma coisa do mundo até. Na Bíblia não tem nada disso. Mas eu vendo a minha madrinha, quanto ela tem essa relação com Deus, eu falei, eu quero isso para mim. Eu quero que Deus fale comigo como fala com ela, pela madrugada, acordando, falando em espírito. Eu quero essa coisa, essa ligação espiritual forte para mim também. E busquei isso. Eu procurei me fortalecer, eu entrei na Igreja Universal ali. Quando eu entrei na Igreja Universal, enfim, já fui alertado de um monte de coisa a respeito. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Enfim, a Igreja Universal me deu o alicerce que eu precisava para dar um norte à minha fé. Ali eu aprendi muita coisa sobre a Bíblia, sobre como de fato direcionar minha fé, uma fé racional. Ali o próprio Deus foi me mostrando, olha, calma, você está me conhecendo. É o chamado primeiro amor. É aquela coisa viva, tão forte, que você quer abraçar e você quer gritar para todo mundo. Até nisso, a gente tem que ter um pouco de sabedoria, ter um pouco de calma. Acalme-se. Porque Deus, apesar de fazer e ser maravilhoso do jeito que é, ele é muito racional. Ele é muito inteligente. Ele faz tudo nos mínimos detalhes. Ele é muito detalhista, esse Deus. Então, poxa, então a gente tem que olhar para ele com temor e pensar assim, bom, eu também não posso sair aí agindo de qualquer jeito, né? E não devemos agir, isso aqui é o certo, Deus se agrada. Tem certeza? Nós temos que sempre, nós cristãos, perguntar a Deus aquilo que ele quer, perguntar aquilo que lhe agrada, e o próprio Deus é quem foi me mostrando e tirando todas as minhas dúvidas a respeito que eu tinha naquela época, que era isso. Como eu devo me vestir? Tenho que parar de ouvir isso, tenho que parar de fazer aquilo. O tempo vai passando e eu mesmo fui... O filtro foi vindo até mim. Coisas que eu ouvia, outras eu já fui deixando, porque espiritualmente eu fui me incomodando. Tipo, cara, isso aqui tá me incomodando, não tô gostando muito de ouvir isso aqui não. Parei de ouvir. Ver certas coisas, televisão, programas de TV então, como jornais e tudo, isso estava me incomodando. Eu parei de ver, né, ao longo do tempo, com o passar do tempo, porque ao ler a Bíblia, você vai conectando as coisas ao seu redor, né? Sim, A sim. sua visão, ela vai mudando conforme você lê a Aí Bíblia. você Então, entra lá em 2 Coríntios, né? Que Paulo fala, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, né?
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Ou seja, o cristão, né, quando ele conhece, tem aquele encontro com Jesus espiritualmente falando, ele tem a liberdade, né? A mente meio que é igual aquele meme, né? Buf. Só quem passa tipo pela assim, experiência sabe falar, vai Exato, entender. Não tem como falar com palavras exato. aqui. Você Aí conhece a Deus. Sim, pode falar. Você conhece a Deus de verdade achando, puxa vida, eu vou ter que deixar de fazer isso. Puxa vida, eu vou ter que me afastar das pessoas que não têm a mesma fé que eu. Puxa vida, isso é servir a Deus. E não A é partir do assim, momento. né? E não é assim. Deus te mostra, olha, agora que você verdadeiramente me conhece, como o Elício falou, tudo nesse mundo você pode fazer. Mas Sim, convém você fazer tudo sim, que esse mundo é isso aí. apresentar a você. Então você é É isso aí. livre para escolher a partir desse momento. Você é livre, Ah, você para, pensa, olha, o mundo avalia. Não, isso aqui para mim não é bom. Isso aqui para mim é. Isso aqui não convém. exatamente. Isso aqui convém. Isso aqui não. Isso aqui convém. É porque a sensação de liberdade que a pessoa que não tem a Deus espiritualmente falando tem é aquela falsa sensação, a pseudo-sensação, porque é escrava do mundo, no mundo falando assim das vontades do sistema, né, secular, vamos dizer assim. Da Porque própria carne, é uma principalmente, pessoa né? que tem, As sim, isso aí, concupiscências da carne. é uma É isso. consciência que sempre é visada e direcionada para o prazer próprio, para os planos próprios da pessoa. Diferente de quando você tem a mente já aberta e você começa já a pensar em fazer não só os seus planos, não tem nada demais você planejar a sua vida ou os seus planos para sua família, nada demais, não estou falando isso. Não, de forma Mas alguma. vivenciar os planos de Deus também para sua vida. Mas vamos entrar numa dúvida aqui interessante que me falaram lá no Instagram, que eu postei lá no Instagram. Inclusive, gente, a gente está no Instagram também. Você pode ver as redes sociais nossas aí na seção sobre ou digitar exclamação social ou sociais. Deixa eu colocar aqui. Aí você vai encontrar as nossas redes sociais. Deixa eu ver sociais. Não é. É social, então. Eu sempre erro, mano. Eu criei o comando e eu erro. Meu Deus. Aí. É isso aí, tá no Instagram também. Mas enfim, tem uma dúvida que colocaram lá sobre Deus, né? Se Deus realmente existe e tal. Deus existe? Basicamente assim. Aí eu vou lá e falo para você. Agora eu não me lembro qual versículo específico tá, mas está em algum dos evangelhos, Mateus ou Marcos ali, quando eles pedem um sinal, né, os fariseus ali, os religiosos pedem um sinal. Aí o que Jesus responde para eles? Se vocês quiserem achar aí para mim aí, ô Elício, se quiser achar, por favor, que eu estou aberto em outro aqui que eu vou falar logo em seguida. Quando eles pedem um sinal, mestre, manda um sinal aí, né, para a gente crer, né? Nessa parte, basicamente eles estão desafiando, né? Desafiando a Deus, tentando a Deus, né? Era basicamente igual aquela tentação no deserto ali que Jesus passou, né, contra o próprio diabo. Foi que teve uma hora que ele levou no ponto mais alto lá do templo, bem alto, ó, se você Marcos você 8, do 11 ao 13. Hum? Acho que é Marcos 8, do 11 ao 13. Marcos 8, vamos dar uma olhada aqui agora. Aqui também Mateus 16. Mateus 16. Eu já estou Os aqui no fariseus e Mateus. saduceus aproximam-se de Jesus e puseram à prova, pedindo-lhe um sinal, que mostrasse um sinal no céu. É isso aí. Uhum. Isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Aqui, ó. As histórias estão, muitas delas, nos Sim, 3 sim. evangelhos. É que visão diferente, né? De pessoas diferentes escrevendo a mesma história. Mateus 16,4 diz o seguinte: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, o retirou. Sabe o que isso quer dizer? Né? Eu estava até comparando aquela parte da tentação lá, que o diabo desafia, pula daqui, ó, pula daqui, que se você é filho de Deus mesmo, ele manda, os anjos dele vai te buscar aí. Né? Tá desafiando a Deus, tá tentando, né? Tá, tipo, prova, né, que você é Deus, e não tem que provar nada, cara. Deus não tem que provar nada a mim, nem a ninguém. Né? Deus é Deus antes de eu nascer, Deus vai continuar sendo Deus quando eu morrer, quando eu subir aos céus, enfim.
essa parte aqui, quando os fariseus pedem um sinal para Jesus, é basicamente hoje o que muitas pessoas continuam fazendo, né? Não, eu só vou acreditar em Deus quando ele aparecer aqui do céu, chegar, eu sou Jesus. Amigo, quem é você? Quem é você para exigir algo assim? Né? Quem é você? Você é igual eu, cara. Você não é ninguém. É uma pessoa, um ser humano cheio de pecados, né? Que é igual eu, nasceu e vai morrer também. Então, essa palavra aqui que Jesus fala, né? Uma geração má e adúltera, uma geração pecadora, né? Pede o sinal, né, mas nenhum sinal vai ser dado, senão o sinal do Jonas. Quem lembra aí do profeta Jonas no Antigo Testamento, ele foi engolido por um grande peixe, né? As pessoas falam que é baleia, mas a Bíblia não cita baleia, cita só um grande peixe. Pode ter sido baleia, pode ser. Pode ter sido um barrigudinho, não sei, pode ter sido também. Mas só sei que foi um grande peixe. Que ele foi engolido, que Deus tinha mandado ele pregar lá na cidade de Nínive, uma nação que estava uma nação idólatra, né? Que estava totalmente contra ali os preceitos de Deus e ele não queria, ele foi contra. Não, eu não vou não, Deus, porque ali só tem raça ruim, só tem filha da mãe ali, não vou, e o peixão engole ele. Ele fica ali 3 dias dentro do peixe, depois ele se arrepende lá dentro, o peixe cospe ele. E ele vai lá e prega, as pessoas, né, entendem o que ele quis dizer, a palavra dele, e voltam-se para Deus. Mas o que isso quer dizer com o que Jesus falou aqui? Foi basicamente isso, que nenhum sinal ia ser dado mais por essa geração, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ou seja, ele ia ser engolido, entre aspas, pela morte, e 3 dias depois ele ia voltar, né? Ou seja, esse foi, vamos dizer assim, entre aspas, o último sinal que a geração má e adúltera iria ver. O próximo sinal vai ser quando ele voltar, vindo dos céus, né? Esses grandes sinais, então. Então, não espera aí que vai vir chuva de fogo do céu aí, para Deus provar a você que ele é Deus, né? Porque Deus não tem que provar nada, cara. E outra coisa também. Hebreus 11:1. Esse versículo aqui define muita coisa. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, isso é a fé, meu amigo. Se a pessoa não consegue compreender isso, né? Se ela às vezes não consegue, né? Nem não conseguir. Que conseguir todo mundo consegue, Joy. Todo mundo consegue, né? A pessoa não quer. Então, e tem outra coisa, né? A mulher de Samaria. É a mulher de Samaria? Não. João 4:24 diz o seguinte: Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus é espírito, você não vai ver ele com olhos físicos. Você não vai ver ele com olhos físicos. Você quer ver? Quer ver? Opa, peraí. É Deus que quer ver? Não, não é, cara. A gente não vai ver Deus aqui, né? A gente não vai ver ele fisicamente falando. Isso aí, só se depois, quando você subir ao céu, né? Aí você me fala aí. Você manda o telefone para mim ali e fala. Mas é basicamente isso, né? As pessoas querem sinal de Deus, querem ter provas científicas e físicas, materiais de Deus, mas não tem que provar nada, porque a partir do momento se ele tivesse que provar algo, ele já deixaria de ser Deus. Ele não tem que provar nada, né? E Deus anda do lado da fé. A fé não se explica. Então a fé é algo espiritual que vem da pessoa. Então, se ela vai crer ou não, aí é com ela e com Deus, né? Porque em nenhum momento Jesus força as pessoas a seguir ele, né? Ele convidava: ei, se vem a mim, ei, me siga, né? Agora as pessoas que decidiam, elas decidiam seguir ele ou não. Igual aquele exemplo do mancebo jovem, né? Do jovem lá rico lá, né? Lembrei disso agora. Bom mestre, né? O que eu tenho que fazer, né, para entrar no reino dos céus? Aí Jesus olhou assim para ele, é claro que Jesus já sabia o que estava no coração daquele cara, né? Mas ele olhou para ele: cara, guarda os mandamentos. Não, mas isso eu faço desde minha meninice, eu sou o bichão mesmo, cara. Aí ele vai lá, olha assim para ele: é mesmo? Você é o bichão mesmo?
Vai lá, vende então aí, ó. Vende o que você ama de verdade, o seu Deus, que é o dinheiro, né? Não falou com essa palavra, né? Mas vende aí tudo aí, vem e me segue, dá aos pobres e me segue. Aí o cara nem respondeu, virou, colocou o rabinho entre as pernas e foi embora, porque ele não conseguia fazer isso. Jesus convidava, a decisão da pessoa. Mas pode aí falar aí o Elício e Eu Johnny. tenho, sobre o que você estava falando, eu me lembrei de uma história. Eu tenho alguns amigos que se denominam ateus, certo? Que não acreditam em Deus. E volta e meia, alguns deles, eles têm aquela vontade de querer provar que estão certos, né? Aquele anseio, porque eu acho que quando o ateu, eu digo até assim, quando o ateu ele quer provar que Deus não existe, é porque existe uma dúvida gigantesca na cabeça dele mesmo. Então ele quer provar, não é para você que é cristão, não é para mim, ele quer provar para ele mesmo de uma coisa que ele mesmo não acredita, que é a não existência do Criador, a não existência de Deus, né? E sempre um deles em específico vinha tipo com ironia, me afrontando, dizendo algumas coisas, e a questão do profeta Jonas, uma vez ele chegou para mim e disse assim, cara, tu é um cara inteligente, tu é um cara que lê, que estudou, não é nenhum analfabeto. Tu acredita mesmo nessa história que um homem foi engolido por um peixe, cara? Pegar a Bíblia e acreditar num negócio daquele, não tem lógica uma coisa daquele. Eu olhei para ele e eu, com esse tipo de pessoa, não argumento, porque ele não quer ser convencido. Ele só quer Ele não quer conversar, ele não quer conversar. ele só quer Ele escarnecer. só quer causar. Aí eu disse para ele, cara, a Bíblia fala que ele foi engolido por um peixe grande, né? E aqui eu moro na Flórida e tem o aquário da Flórida. Meu irmão, tem um peixe no aquário da Flórida. É gigante o peixe. Não é uma baleia, é um peixe. Aquele peixe, ele é gigante, gigante. Eu vou até, acho que vou procurar uma foto dele, depois vou postar no... Acho que eu tenho uma foto, assim, no aquário, atrás e o peixe atrás. A cabeça do peixe é enorme. Aí eu falei para ele, cara, a Bíblia fala que foi engolido por um peixe. Se a Bíblia dissesse que ele foi engolido por um mosquito, eu acreditava. Então, vamos encerrar o assunto, porque eu acredito. Se a Bíblia dissesse, não, Jonas foi engolido por um mosquito, passou 3 dias na barriga do mosquito, e depois o mosquito cuspiu ele. Eu acreditava. Então, vamos deixar essa conversa para depois. Vamos mudar de assunto. Porque são pessoas que não querem ser convencidas, as pessoas não querem aprender de Deus. Então, a Bíblia fala em não jogar pérolas aos porcos, certo? Que é você não gastar aquilo que você tem de precioso, que é o conhecimento de Deus, que é a sua fé, que é o que você acredita, com pessoas que simplesmente não querem essa fé, não querem esse conhecimento, não querem A acreditar, não querem pessoa caminhar com você. que é Então, assim, totalmente contra, né? isso, quando a pessoa já é um sinal que o Espírito Santo já está, nosso meio caiu aí, de novo. Uhum. Aí ele assim, quando a pessoa ela se mostra pelo menos aberta a conversar, a procurar entender se ela está aqui, a gente está para falar sobre dúvidas, sobre curiosidades da existência ou não de Deus, né? Eu me lembro que em outro momento, com outro amigo meu que se dizia ateu, mas eu vi um conflito muito grande dentro dele. Ele veio perguntar para mim sobre Deus. Aí ele disse: não, cara, mas tem tantas teorias da criação do universo e tal. A gente vai acreditar que Deus criou o universo, cara? Aí ele falou sobre a teoria tal do Big Bang, que é como se fosse uma coisa, o universo é uma obra do acaso, né? E eu disse para ele: cara, me diz uma coisa. Você vê o universo, os planetas, as órbitas, as coisas, o dia e a noite, a água que evapora, sobe, forma a chuva, cai de novo, as plantas que crescem, depois soltam os frutos, e a semente, e nascem novas plantas, e morrem os animais, a cadeia alimentar dos animais, é tudo como se fosse uma engrenagem perfeita, não é isso? Você consegue enxergar isso como uma engrenagem perfeita? Aí ele concordou, assim, ok, aí ele tem um relógio automático, que o fundo dele é de vidro. Aí eu peguei, me dá esse teu relógio aqui. Aí eu já tinha visto o relógio dele, que eu gosto de relógio também. Não tenho muitos, mas eu gosto.
Aí eu mostrei o fundo de vidro dele, o relógio dele. Ó, esse relógio aqui, só com o movimento que você faz no braço, ele continua funcionando. Como o universo inteiro continua funcionando, continua as engrenagens girando, os planetas em órbita, os dias, as noites, as chuvas, o sol, tudo continua numa engrenagem perfeita. Como esse relógio funcionando? Você concorda com isso? Ele disse sim. Concordo. Então, teve um relojoeiro, teve um cara que montou cada peça dessa daqui. Primeiro, teve uma pessoa que criou isso aqui, criou da própria sabedoria de estudos, criou as engrenagens e as coisas para poder montar o relógio. Depois foi feitas as peças e depois foi montada o relógio peça por peça. O cara pegou uma pinçazinha, colocou lá e tal. Eu acho que, Certo. só te cortando aqui rapidinho, Elício, eu acho que o Johnny ele não tá conseguindo conectar, eu acho que ele vai ter que sair e entrar de novo. Que ele eu coloco ele aqui, só tá carregando. Aí acho que ele saiu, acho que ele vai conseguir entrar de novo depois. Você quer que eu espere ou continuo? Não, pode falar. Ok. Aí, então, eu disse para ele o seguinte, então vamos fazer o seguinte. Desmonta esse relógio e joga as peças para cima até um dia elas caírem encaixadas, todas, cada uma no seu lugar, e voltar a funcionar. Não, mas isso é impossível. Por quê? Porque precisa de uma pessoa que monte a engrenagem toda. Né? Então, se um relógio, que é só uma coisa criada por um homem, com poucas peças de metais, algumas engrenagens, você acha que o acaso não pode fazer um relógio funcionar? Como é que você quer que o acaso faça todo o universo complexo que a gente vive funcione sem ter uma mente que tenha criado isso tudo? Cara, igual você deu uma definição boa aí, essas pessoas aí, a própria Bíblia fala, né, das pérolas aos porcos, exatamente isso. O que seria? Isso aí é pessoa que não quer conversar, cara. Ela só quer despejar ódio, né? E o que ela tem de amargura é geralmente a pessoa que teve algum problema com algum tipo de religião ou igreja, né? E pegou raiva, pegou birra, pegou reiterismo sobre tudo que é relacionado a Deus, né? E vai lá e se diz que não acredita, se diz que é ateu. Se a pessoa não acredita ou não, o problema é dela, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? A gente, como cristão, também não tem nada a ver com isso. Eu conheço pessoas também que se dizem ateus, inclusive no trabalho meu, e vivo de boa. Eu nunca tive problema. A diferença é quando a pessoa começa a faltar com respeito. Aí já é outro lado, né? E nesses aí dois casos que eu contei, foram... a pérola aos porcos, né? Nesses dois casos que eu contei, eu levei na brincadeira, eu disse, se fosse um mosquito, eu acreditava também. Porque eu conheço a pessoa, eu sei que ele não queria nada com conversa de igreja, ele queria só zombar. O outro, esse meu amigo também, se dizia ateu ou agnóstico, ele diz, cara, é assim, eu acredito que hoje realmente existe uma força espiritual, um poder espiritual, um criador, certo? Agora, sim, eu ainda estou em processo de acreditar em Jesus e toda a questão bíblica, certo? Mas já é um passo. Ele passou a um agnóstico, não acreditava em nada, que assim, morreu, acabou, era tudo obra do acaso, passou a acreditar que existe realmente algo espiritual além superior, que transcende toda a realidade, que transcende todo esse mundo e que teve uma mente criadora de tudo, um ser criador. Ele passou a acreditar nisso, certo? Passou a acreditar no espiritual. E ele está num processo de busca de conhecimento, certo? Esse foi basicamente, um cara que né, cara? Abriu a mente dele para e quando a gente vê isso, a gente tem que saber identificar como cristão, a gente tem que saber identificar quem são os porcos, entre aspas, gente, não estou chamando, né, questão de que a pessoa é ateu, ele é um porco. Na Bíblia fala, não jogue pérolas aos porcos, por quê? Porque eles vão fuçar, eles vão... É uma ilustração que eles falam. É uma ilustração sobre um você exemplo, não dar né? o que é precioso, que é Jesus, ele usava muitos exemplos paralelos, né? Contava uma história, usava uma figura de alguma coisa para exemplificar, para as pessoas entenderem melhor. Então, ele usou essa palavra do porco aí justamente para isso. Mas é isso aí, cara. Eu vou dar uma palavra para o Johnny aí, aproveitar ali esse comentário da Andréia. Agradeço a presença de todos aí, o Fernando, o Diego da Arena Nintendo, a André que tá aí, o Rafa também passou aí, deu uma boa noite. Mas é isso aí, cara. É igual, por exemplo, é igual videogame, cara. O cara que às vezes fala assim, um exemplo aqui que a gente vivencia aqui, né? A gente curte Nintendo.
Aí tem gente que chega lá na internet e fala, não, mas pô, Nintendo é horrível, eu não gosto, porque... Esse aí é o tipo de pessoa que ela não quer conversar, ela não quer falar assim, ah, mas... Não, eu não gosto desse aí não, porque não quer, ela quer despejar raiva, né? É mais ou menos esse tipo de pessoa que você falou aí, desse exemplo aí da pérola aos porcos, né? É, a pessoa não acreditar, né? Ou não gostar, enfim, é uma coisa. Agora, a partir do momento que ela começa a faltar com respeito, começa a impor a vontade dela em cima dos outros, aí já é outra coisa totalmente diferente. Aí, meu amigo, aí eu não quero nem papo também, né? Porque da mesma forma que se eu chegasse, por exemplo, pro Johnny aqui, impôs, não, Johnny, aqui, ó, você tá errado, ó, você vai pro inferno, você tem que entrar na minha igreja, Johnny, porque lá tem salvação, né? Aí eu já tô errado, mano. Não tem essa de impor, eu já estaria totalmente errado, né? As coisas com Deus não é pela imposição, né? É pela compreensão, né? É diferente. O comentário da André aqui, já passo pro Johnny falar sobre essa questão da existência de Deus aí. Aprendi que não se discute com essas pessoas, pois é mais fácil ela te tirar do espírito do que você conseguir com que ela tenha algum vestígio de espiritualidade. Exatamente, cara. Exatamente. Mas fala aí, Johnny. Eu, desde o momento em que eu conheci a Deus até o dia de hoje, eu nunca lidei com pessoas que viessem dessa forma, um ateu, tal. Nunca, nunca. De verdade, nunca. O que aconteceu comigo foi, eu e minha esposa, mas vou dar o meu exemplo aqui. Desde 2016 eu faço parte de uma obra. Quando eu digo obra, não é construção, no caso é a obra, o agir de Deus, é o falar de Deus, né? Pregar o evangelho, vamos dizer. Desde 2016. Essa obra, Deus colocou a minha madrinha como a presidente para dar direção àquela obra, então eu lidei com o outro tipo, moradores de rua, pessoas que vivem nas ruas no Rio de Janeiro, aqui. E são muitos, muitos, muitos. Muito, 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 e eu posso falar muito que não vai dar para falar o quanto é muito. E a gente fazia o seguinte, toda sexta-feira a gente fazia um culto interno, que tem um espaço interno para essa obra, o nome da obra é Projeto João 15. A gente fazia um culto interno numa sexta-feira e na outra sexta-feira estávamos lá no centro do Rio de Janeiro para pregar o evangelho, para quem quisesse ouvir. Só que quem parava sempre eram os moradores de rua, né? Porque a gente no final dava o quê? Comida, a gente distribuía comida, às vezes era uma sopa ou um cachorro-quente, só que para vocês terem ideia, era uma sopa, um cachorro-quente para servir 300 pessoas e faltava. E faltava. A gente terminava e tinha mais. Tinha mais gente e faltava. Era pouco para 300 pessoas. Mas muita gente parava e ouvia. E desses que paravam e ouviam, que estavam nas ruas, nenhum deles dizia, Deus não existe, Deus não é isso, aquilo, você é maluco, nenhum deles. Todos eles, ou se não, todos não, mas boa parte deles eram pessoas que um dia foram pastores, eram presbíteros, trabalhavam, tinham uma condição boa e tinham, vamos dizer, cargo dentro da igreja, pastores, e agora estavam ali nas ruas, numa situação de miséria. Eu já lidei com outro tipo, a pessoa que conheceu a Deus, mas que por alguma coisa na vida dela esqueceu de Deus. E vivia naquele momento se perguntando, por que Deus fez isso comigo? Deus não existe? Deus existe, eu servia a Ele, por que Deus fez isso comigo? E aí a gente parava para ouvir o testemunho dessas pessoas e aí a gente entende o porquê que as coisas aconteceram. Um homem de Deus, ele estava ali pregando o evangelho, mas de repente ele se entrega à prostituição, mulheres fora do casamento, bebida, tá entendendo? Então, espiritualmente falando, aquela pessoa conhecia a Deus, por que ela deixou se levar por aquele caminho? O que aconteceu? Bom, somente Deus sabe o que aconteceu com aquela pessoa, mas ela estava ali para ouvir a palavra. Muitas daquelas pessoas estavam nas ruas com suas Bíblias nas mãos e choravam. E falava, eu era presbítero, agora olha só, eu vivo aqui na rua, mas elas reconheciam o próprio erro, me entreguei às drogas e agora estou aqui, eu tento sair do vício, mas não consigo, e com a Bíblia na mão, na esperança de que um dia ela, ou no caso Deus, vai curar, vai livrar, e crendo. O projeto João 15 levou muitas pessoas a centros de recuperação. Dessas muitas pessoas,
Algumas nem criam em Deus, vamos dizer assim, não conheciam a Deus verdadeiramente, mas como o Projeto João 15 ajudou a financiar o tratamento delas em centros de recuperação, elas saíram livres das drogas e puderam refazer suas vidas. A gente viu Isso é ali show, né, um cara? exemplo de transformação em pessoas incrível, entendeu? Mas também a gente viu aonde, a gente viu o fundo do poço também. A gente ouviu testemunho de pessoas que tinham tudo e que, ó, estavam ali nas ruas agora. Estou há 5 Cara, anos aqui nas ruas, estou há 10 anos aqui nas ruas. E aí, isso você é tem forte esperança de demais, que né, você Johnny? vai voltar? Então, não sei, somente Deus sabe. E a pessoa segue buscando a Deus. Mas enfim, é complicado, cara, esse tipo. O lance essa parte dos ateus, eu nunca tive uma experiência, eu não sei nem dizer, nem opinar, porque eu não vivi isso. O que eu vivi foi esse lado até triste de você olhar a transformação, o fundo do poço onde uma pessoa pode realmente chegar. E pode ir bem mais Sim, fundo do que isso. eu imagino. Eu também já, lá no meu estado, lá no Espírito Santo, também já trabalhei em alguns projetos assim também, vinculados a determinadas igrejas. E teve um também que a gente saía distribuindo um sopão, né, para os moradores de rua, né? Teve um outro que a gente fazia um trabalho ali de uma palavra, uma musiquinha e tal, com um bairro bem assim, a classe bem baixa, o bairro, né? Uns moradores lá, umas crianças, e era muito bacana, cara. Eu falo pra você que algum dia aí, tiver com uma condição melhor, tal, né? Às vezes nem precisar mais de trabalhar, tiver aí, ó, conseguindo uma condição boa aí com as lives aí, quem sabe. Eu quero fazer um negócio assim, cara, um negócio social assim, né? E vocês aí vão estar convidados, hein? Johnny aí, ó. Elícia aí também vão estar convidados, porque eu sinto isso faz tempo, cara. Mas não tem como, né, eu fazer isso. Eu sozinho, não tem como, né? Não, não tem. Mas é muito bom, porque você ajuda a pessoa e mesmo assim, se a pessoa ou não se entregou espiritualmente para Deus naquele momento ou não, acho que não importa, cara. O importante é você estar ajudando. De alguma forma você está ajudando. Nem que a pessoa esteja se alimentando fisicamente ali ou espiritualmente. Então, você está saciando a fome ali dela. Então, acho que isso, Paulo fala, né? É melhor dar do que receber. E esse é o papel do cristão. Se amar a Deus acima de todas as coisas, né? E amar o próximo. Isso resume a Bíblia. E que, infelizmente, as igrejas, né, XYZ, elas gostam de colocar vários a mais, várias palavras a mais na boca de Jesus, e é uma dessas aí que acabam afastando as pessoas, né, jovens, né, do caminho. Mas isso aí que você falou também, o Johnny, me lembra aquela parte lá que acho que é Pedro, né? Vocês me corrijam agora, não me lembro agora de cabeça o versículo. É Pedro ou é Paulo, uma das cartas dele. Que fala que o diabo ele fica ao nosso derredor, né? Igual um leão, né? Tipo vigiando. Quando você dá uma fraquejada, ele vai te atacar. E é isso Meu aí. amigo, é desse E jeito. as pessoas acham que também que tem uma visão errada, que quando a gente começa a andar com Deus, né? Compreende Deus verdadeiramente, né? Ou entrou na igreja, né? A pessoa acha que a gente vira um super-homem, vira uma Mulher Maravilha, e não tem nada a ver, não é assim. A gente não vai Olha, ficar o impecável, não, cara. Não. A gente vai continuar um ser humano suscetível a falhas, muitas falhas. A diferença é que você tem uma visão diferente, você tem uma visão ali com Cristo das coisas, né? Então, para cair assim, ter uma queda dessa forma, vai ser uma sequência digamos assim, de, entre aspas, pequenas quedas até chegar é brecha. morro abaixo. É É a isso aí. brecha, entendeu? Às vezes. É Pedro 5,8 o que você falou. Pedro 5,8, né? Isso. Pedro O 5,8. diabo anda ao derredor, Exato. Uhum. Então, se ele buscando observa quem ele uma possa brecha. tragar, né? É. Exato. Então, se ele vê uma brecha, você está com Deus. É como a gente escuta diversas vezes na igreja. O diabo, ele não vai se preocupar em perder aqueles que já estão com ele. Já estão com ele. O que ele mais quer é pegar quem não está com ele. Então é por isso que ele fica cercando aquele que está ali buscando a Deus. Muitas vezes já vi, nossa, me converti e as coisas ficaram mais difíceis. Meu amigo, lê a Bíblia para você entender. Porque agora você está seguindo um caminho
onde existem forças que vão fazer de tudo para te destruir. Agora eles não querem mais que você fique ali. Agora eles vão fazer de tudo para te destruir. Então, Sim, qualquer brecha, qualquer coisa que seja, qualquer momento de fraquejar, se a gente não tiver a sabedoria de enxergar isso, é aquilo. O diabo, o inimigo, ele vai atacar com tudo que ele tem. sim. E o tudo que ele tem, às vezes, é uma coisinha muito pequenininha assim, mas que já pode causar um estrago muito grande. Grande, grande, Sim. grande. A semente, né? A semente, né? O Uhum. semeador saiu a semear, né? Aí vem o passarinho, carrega a semente. É isso aí, Exato. cara. Mas uma outra dúvida também que a gente viu lá no Instagram, as pessoas colocaram lá, que eu já vou deixar para passar para vocês responderem primeiro, depois eu falo, é sobre alma e espírito, né? Eu não sei como que vocês querem responder sobre isso, eu também vou dar minha opinião depois, né? O que a diferença entre alma e espírito, né? O que vocês acham aí disso? Em relação a alma e espírito, eu só o que eu posso falar foi o que eu aprendi, né, de outras pessoas, né? Que eu buscava também, eu tinha também essa mesma dúvida, que espírito, na verdade, é a nossa essência divina. Né? A essência divina é o espírito, né? E a alma é a nossa consciência humana, né? É os pensamentos, é a inteligência, é o raciocínio, é aquilo que você tem que não é físico, mas que não é divino, é humano. A alma é humana, ela não é divina. Mas o espírito é divino, o espírito é o sopro de Deus, né? A Bíblia fala que Deus fez o ser humano, né? Fez Adão e soprou nele o seu espírito, certo? Ele fez os animais também. Os animais ele têm um instinto. Eles sentem medo, eles sentem raiva, né? Isso os animais também têm esse tipo de instinto. Talvez a alma, no meu entender, é o instinto humano, certo? Mas provido de uma inteligência que Deus deu somente ao homem. Agora, o espírito é aquilo que é de Deus, é aquilo que é eterno, é aquilo que que Deus soprou dentro do homem, aquilo, uma parte dele que pertence a ele, né? Que proveu dele, certo? Deus criou todas as coisas, mas só o homem ele soprou o espírito, né? E essa foi o que eu aprendi. É assim eu acredito que é a diferença entre alma e espírito. O nosso Bacana. espírito é eterno. O nosso Uhum. espírito ele vai prosseguir pela eternidade, né? E para onde nosso espírito vai após a esse corpo, né? Nós somos um ser que tem um corpo, uma alma e um espírito. Né? O corpo é a casa, essa carne, essa estrutura física que faz com que a gente seja alguém, né? O espírito é o que Deus soprou dentro de nós e é quando esse espírito está em consonância com a alma, que é a nossa inteligência, que é o nosso raciocínio, que é os nossos pensamentos, quando esse espírito está assim, ligado com a sua alma, quando você escuta o seu espírito, que que ele tem uma conexão com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo de Deus, então você consegue caminhar dentro do que Deus quer para você, do propósito de Deus para sua vida. Show. Né? Muitas vezes o nosso espírito está ali e está só adormecido, certo? E não se comunica com a sua alma, e não se comunica com a sua inteligência, com o seu intelecto, porque muitas vezes a pessoa não dá razão. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, os desejos pelas coisas do mundo, né? Eles conectam mais com a alma do que o próprio Espírito de Deus que está ali dentro do ser humano. Show. Explicação bacana. E Johnny, o que você acha aí da alma e espírito? Foi uma das dúvidas lá no nosso Instagram que eu coloquei uma enquetezinha, as pessoas perguntaram. Eu estava até conversando a respeito disso com a Andrea. A gente estava terminando uma oração, terminando de ler Bíblia, e eu estava, abre aspas, filosofando a respeito disso com ela, e, enfim, as coisas foram vindo. E o que acontece é que, no meu entendimento, com Deus ali, nós temos o nosso corpo físico e nós temos o nosso corpo espiritual.
aquele que vai durar a eternidade, que é a nossa alma. O que liga essas duas coisas? O nosso espírito. Mas o que faz a comunicação entre esses dois? É o nosso espírito. E como nós fazemos essa comunicação? Com o Espírito Santo de Deus. A nossa alma está ali, o nosso corpo está aqui, no nosso meio nós temos o nosso espírito, que faz a junção das duas coisas, para que haja uma comunicação, para que nós não caiamos nas concupiscências da carne, para que o espírito fale e seja mais forte do que a nossa carne. Então é como se fosse a Santíssima Trindade, acho que como diz na Igreja Católica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um só. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, eles são um só. E nós só temos acesso, e nós só somos fortes espiritualmente no meio cristão através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, através do nosso Senhor Deus. É como eu vejo. Show de bola, cara. E isso, você lembrou aí da Santíssima Trindade, foi muito bacana, né? Um exemplo bom que você deu. Visualmente falando, um exemplo bacana disso eu vi lá no filme da Cabana, cara, baseado no livro. Aparece ali as três pessoas ali de Deus. Muito bacana, cara, muito bacana. Filme muito bom, cara, né? Mas, enfim, falando sobre isso, é basicamente isso mesmo, cara. Isso aí, na verdade, gente, isso aí não quer dizer nada não vai mudar em nada as pessoas a questão da salvação da pessoa. Ai, nossa, eu preciso aprender isso para ser salvo. Claro que não, gente. Você só precisa acreditar em Jesus, pronto, acabou. Mas isso daí é uma dúvida interessante, mas que, teologicamente falando, ele tem duas opiniões relacionadas a isso. Que o homem é bipartido e o homem é tripartido. O homem bipartido seria... O homem, eles entendem, né, os teólogos entendem que alma e espírito na Bíblia é a mesma coisa. Então, o homem teria só o corpo e a alma / espírito, que é a mesma coisa. Ou o homem é tripartido, é um ser com três faces, né, que seria exatamente isso aí. O homem tem um corpo, né? O homem que eu falo é homem e mulher, gente, entendeu? É o ser humano, né? O ser humano tem o corpo físico, isso aqui, que vai se deteriorar com o tempo, né? E vai voltar para a Terra. Né? Tem a alma, que é o nosso psicológico, as vontades humanas, né? Vontades e medos, né? Anseios humanos. E tem o espírito, que é exatamente isso aí, que é o sopro de Deus, né? Que é o espiritual da coisa, né? Que está adormecido, só acorda quando a pessoa realmente quer olhar para Jesus espiritualmente falando. Isso na Bíblia a gente pode pegar uma base lá em Eclesiastes. Cara, Eclesiastes é sensacional, cara. Um dos meus livros prediletos da Bíblia. Perde para João, o Evangelho de João é sensacional. Acho que dos evangelhos ali da Bíblia, para mim, João é o best friend ali, cara. Sensacional, mano. Sensacional, João. Ali você vê como que o caráter de Jesus ali na essência, né? Você vê ali. Mas Eclesiastes é o livro limão, né? Limão com mel da Bíblia. Ele é amargo, né? Salomão ali já tá um senhor e já desce o sarrafo ali, desce a gurumbumba ali. No final de Eclesiastes tem o seguinte, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais dirá, não tenho neles prazer. Aí você joga lá pro final, ele começa a falar nesse capítulo 12 sobre, fazendo paralelos, né? Lembra-se de Deus antes que os olhos vão ficando cansados, aí vai dando exemplos, né, de visão ficando escura, não sei o quê. Aí chega no finalzinho desses exemplos, ele vai lá e cita o que eu quero chegar. Aqui, ó. E o pó, versículo 7, né? E o pó volte à terra, como era, corpo, né? E o espírito volte a Deus, que o deu. É isso aí. Isso aí é basicamente, pode se entender como uma resposta dessa dúvida de alma, espírito e corpo, né? O corpo vai ficar, né? Mas o espírito vai lá ao encontro de Deus, né? Para ver para onde você vai, de acordo com essa decisão aí que você teve, enquanto você estava no seu corpo, na sua carcaça ainda, né? Digamos assim. É isso aí. Eclesiastes é muito bom mesmo, a Andréia falando. Outra parte interessante, cara, uma dúvida, tá em João, né? Falando João de novo, né? Meu livro aí predileto, cara.
Sobre as moradas. É João 14, gente? Vamos ver. É João 14, nas moradas? Cadê? João 14. João 14, inclusive é uma música muito bonita, baseada aí nesse iniciozinho. 14:2. João 14, 1. 1:2, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou terias dito. Vou preparar um lugar. É isso aí. Que vocês acham aí desse versículo aí? Das moradas aí? Isso aqui é um versículo que também causa muitas dúvidas nas pessoas, tal. Às vezes elas falam de uma forma, no bom sentido, não tem nada demais nisso, mas eu entendo como uma outra forma aqui. Mas o que vocês entendem dessa parte aí? Eu, seguindo aqui a posição da live, eu vou tomar a palavra aqui para falar o que eu acho é o seguinte, que as pessoas, elas criam dúvidas que são, num certo ponto, desnecessárias, e daí começam a seguir linhas, dezenas, sei lá, centenas de linhas teológicas, criando todo um arcabouço de teorias, e tudo buscando uma vírgula, uma palavra ali que foi mal traduzida, para poder trazer um sentido que não vai fazer muita diferença no final das contas, entendeu? Eu acredito que quando Jesus ele traz para a questão de várias moradas, vou preparar lugar para vocês, né? Ele quis dizer que não existe só um adendo aqui, só para a gente rir aqui um pouco. Vai preparar a morada, a pessoa que vai imaginando, caramba, cara, será que lá no céu tá tudo cheio, os quartinhos assim? Jesus fala, vamos organizar isso aqui. Né? Não existe, assim, tal, um limite, certo? Não existe uma escassez que... Não, agora lotou, não cabe mais ninguém. Não cabe mais ninguém. Eu acho que a mensagem que Jesus quis dizer foi isso. Não, nós somos os apóstolos, nós somos 12 aqui. Aí tem 2.000 pessoas atrás do Senhor, correndo aqui. O Senhor vai para o deserto, eles vão para o deserto. O Senhor vai para o Mar Morto, eles vão para o Mar Morto. Você vai para o Mar da Galileia, eles vão para a Galileia. O pessoal está correndo atrás. É gente demais. Vai caber todo mundo? Certo? Eu acho que a ideia, a pergunta, a dúvida que eles traziam nesse momento no coração, e Jesus sabia, conhecia o coração de cada um, era essa. Sim. Assim, será que vai caber todo mundo? Existe uma competição, né? Qual vai ser o meu score? Mas naquela época tinha uma certa competição mesmo, né? Eu vou estar na área VIP, eu vou estar no fundão, né? Então, aí Jesus trouxe para acalmar o coração deles. Não, calma aí, cabe todo mundo. Né? Cabe todo mundo. Eu vou preparar lugar para todo mundo. Não se preocupe não, porque você não vai dormir na sala, não. Entendeu? Eu acho que vai dormir na rede lá no quintal, não. Não vai. Você não vai dormir na casa do cachorro. Vai ter uma casinha para você. Entendeu? Então, eu acho que foi essa, naquele momento, a mensagem que Jesus quis passar. E disse assim, não se preocupe. Você não precisa competir. Isso aqui não é uma competição. Certo? Você não precisa ter um score e tal para poder chegar lá. Certo? Você não precisa ter um número X de seguidores no seu Instagram gospel, que você faz as suas lives Twitch, na Twitch ou no YouTube. Você não precisa ter a plaquinha de 1 milhão de seguidores no YouTube, no seu YouTube gospel, para poder você estar lá. Na casa do meu pai tem várias moradas, né? Tem vários lugares, tem lugar para todo mundo. Eu acho que essa é a mensagem mais simples que a gente pode tirar desse contexto, sem fazer teorias mirabolantes aqui, não, são vários planetas, não, são várias encarnações. Aí cada encarnação é uma morada. Aí o pessoal viaja na maionese, cria um monte de coisa que a Bíblia não fala. Ele simplesmente diz, não, tem várias moradas. Aqui na minha casa, a gente tem 3 quartos. Tem o quarto meu e da minha esposa, tem um quarto de hóspedes, certo? Que Vitor está convidado, JG está convidado, quando você estiver em Orlando, tem um cantinho para vocês. Sem aqui. Dúvida. Orlando, claro. E tem um quarto de hóspedes aqui,
que a gente recebe os amigos, certo? E eu vou dizer, não é todo amigo que eu recebo da minha casa. Para eu abrir a porta da minha casa, existe um certo critério, certo? E como Deus também tem um critério para abrir a porta das moradas dele, e tem um quarto aí que a minha esposa me dedicou 10% do quarto para eu colocar meu videogame, ali é o único canto que eu mando da casa, certo? É o único canto, são 2 metros quadrados, 2 metros por 2 metros, tá a minha mesa com o computador, tem 2 telas e tem o meu Nintendo Switch, pronto. E uns bonequinhos lá, uns Funko Pop lá. É o único canto que eu mando na casa, o resto tudo quem manda é ela. Claro que a última palavra é a minha, né? Ela fala, eu digo sim, senhora, Sim, e senhora. acabou-se. É isso aí. Mas é isso, sem não viajar na maionese. O evangelho de Cristo, ele é simples. Cristo era simples, ele passava uma mensagem simples. Ele não ficava criando várias coisas, ele falava com o povo, ele falava ele não falava com os mestres da lei, né? Até porque os mestres da lei não queriam ouvir ele, né? Ele não ia falar só com os letrados, né? Ele falava com o povo. Ele falava de maneira simples, falar com que o povo entendesse. Então, se a gente quiser tirar alguma mensagem da Bíblia, do Evangelho, da palavra de Deus, a gente tem que passar de uma forma simples. Sem teoria da conspiração, mirabolante, planetas. Não, cada planeta, cada galáxia é uma morada de Jesus. Ai, não é loucura, mano. Mas é isso aí. E aí, Johnny? O que você acha aí? Bom, o que eu acho eu vou tentar não parecer muito, às vezes, rude aqui no que eu vou dizer. É porque eu entendo no seguinte. A Bíblia ela é um livro físico, mas também espiritual. Ela tem palavras, mas o entendimento dessa palavra, muitas das vezes, é espiritual. Não é o que você está lendo, tipo, como foi dito, lá tem muitas moradas. Quer dizer que lá vai ter casas, prédios, serão cidades. Não, as moradas quer dizer exatamente como eles falou. Tem espaço para todos. Não existe um número, quando atingir tanto não vai ter mais salvação, pode destruir tudo lá porque já atingiu a cota. Não, não é assim. Deus disse de fato isso para que todos eles entendessem como ele isso disse. Por que eles perguntavam isso? Por que eles tinham pensavam dessa forma? A meu entender, lendo a Bíblia, como o próprio Jesus disse, deixarei a vocês o outro Consolador, o Espírito Santo, para que nós tivéssemos discernimento e sabedoria. Sim. Hoje, quando eu leio a Bíblia, eu não consigo ler essa Bíblia sem antes pedir ao próprio Deus discernimento, sabedoria, e entendimento e conhecimento, exatamente essas coisas que eu falei, da palavra. Porque quando a gente lê essas palavras, e a gente às vezes não entende o que está sendo escrito aqui, eu fico, mas Deus, o que eu li aqui? O que está escrito aqui? E aí a gente escuta, olha, por que você não pesquisa? Bota lá no Google. Aí eu vou lá no Google. E ali eu pego um estudo. Olha, rapaz, aí pronto. Me vem um entendimento. E muitas das vezes o próprio Espírito Santo, o próprio Deus fala conosco, não, filho. Eu quis dizer isso. Então, a leitura da palavra, a interpretação da palavra, na maioria das vezes, na maioria não, 100% das vezes, é espiritual. Porque essa palavra, esse livro, tem muitas referências históricas que quando a pessoa que está lendo começar a pesquisar estudo, começar a fazer o link dos fatos históricos lá do passado, vê, meu Deus, mas espiritualmente tem o significado do porquê que tudo aquilo ali aconteceu. Sim. Então, ler essa parte, mesmo sendo algo para gente muito simples, de fato, a pessoa que não lê, ela tá agindo talvez até da mesma forma como o apóstolo, não teve o entendimento. Mas, se nós buscarmos a Deus e pedirmos o entendimento, Ele nos dará. Sim. É aquela parte, né? Que pai que não daria, né, um pão pro filho, né, se ele pedisse, né? Então, pedir-vos e dar-vos-ás, né? Batei e abrir-se-vos. Lhe dará pedra. É isso aí mesmo. Sim. Mas isso aqui, gente, uma visão que a gente pode ter aqui dessa parte, dessa dúvida que também foi uma pergunta lá no Instagram, né, sobre esse versículo aqui das moradas, é o seguinte, isso aí que vocês falaram perfeitamente, é muito bom, a pessoa pode entender assim, não tem nada demais entender assim, né, não tem mais nada de errado, né,
e tá 100% muito bom a pessoa entender isso aí, que não precisa se ficar perturbada. Nossa, mas será que vai ter lugar lá para mim? No céu tem lugar para todo mundo, cara. Desde que a pessoa ela queira verdadeiramente acredite, né, em Jesus, espiritualmente falando, não acreditar da boca para fora, porque acreditar por falar, até o diabo crê, né? Isso é bíblico, tá? Agora eu não me lembro agora o versículo aonde, né? Até o diabo crê, né? Mas e estremece, né? Termina assim a frase. Se quiser pode achar aí, Johnny. Você acha que tá com o celular aí? Se quiser pode achar para mim, por favor, né? Crê, qualquer um crê, até o diabo crê, porque o diabo era um anjo, né? Caiu. Então, crer isso aí como que é igual o Chaves falar, aí é fácil, manda Tiago outra. 2,19. Tiago Tiago 2,19. 2,19. Pode ler aí. Olha lá, você Pode crê ler. que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, é Isso isso é esse aí. trecho. Isso aí. Eu fico imaginando, gente, aqui um off-topic aqui, né? Fico imaginando aqui os bichos ruins lá no inferno, lá no fogo, lá, igual aquele o diabo do pica-pau. Você lembra lá aquele episódio que tem um diabo do pica-pau lá? Tem um gêniozinho que cai lá no caldeirão, você tá ligado? Você lembra desse episódio? Então, o Elício caiu aí. Acho que daqui a pouquinho deve estar voltando. Eu fico imaginando, assim, como que eles devem ficar pensando? Aquele cara fulano lá não acredita em Deus, não. Bem, enfim, né? Crer isso aí, crer racionalmente, isso aí isso é fichinha. Isso aí qualquer um crê racionalmente. Agora, espiritualmente é outro nível, é outro entendimento. É baseado na decisão, na livre-arbítrio de uma pessoa em querer seguir os passos de Jesus ou não. Porque Jesus, como a gente já falou aqui, ele faz o chamado. Agora, a pessoa que quer seguir ele ou não, aí é uma decisão da pessoa. Mas voltando aqui à questão das moradas, né, gente? A questão das moradas. O Elício caiu, ficou sem som para mim. Ele deve ter saído e voltado. Enfim, vamos lá. Vou ler essa parte aqui. Ó, João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Né? Agora o versículo 2. Né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Agora, vamos voltar lá. Opa, ele voltou. Vamos avançar lá na frente. Versículo 23, gente. 14:23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A gente pode tirar isso aqui como estudo? A morada somos nós. Nós somos a morada. É como dizer que Nós somos nós a hoje morada. somos a igreja, que nós hoje somos o templo. É isso aí. Ou seja, na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, no céu há muitas pessoas que se converteram, que acreditaram na minha palavra, que acreditaram em meus ensinamentos. E tem muitos lá já morando com meu pai, estão lá. Tem várias moradas lá, tem muitas pessoas. Então, não fiquem preocupados, se vocês crerem em mim também, vocês também vão estar lá. Porque eu e meu pai, versículo 23, né? Aqui, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu pai o amará. E veremos no plural, ou seja, as três pessoas, né, da Trindade, veremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, a morada aqui são as pessoas que entendem, né, de forma espiritual, entendem Jesus de forma espiritual, que tomaram a decisão por não, eu vou seguir, cara. Eu vou seguir esse caminho aqui que ele deixou, independente de igreja ou não, se você está numa igreja ou não, porque você está dentro de uma igreja não te faz salvo, né? E você está fora também não. A pessoa pode ter uma conversão espiritual, um entendimento de Jesus, independente disso, né? De estar como membro de uma igreja ou não, né? A partir do momento que a pessoa entende que quer caminhar com Jesus, então ela vai ser uma morada de Deus. Deus está morando nela através do Espírito Santo. Então, o versículo 14 aqui poderia ser dito assim. Versículo 14 não, perdão. Né, capítulo 14, versículo 1 e 2. Né? Na casa de meu pai há muita gente lá, muitas pessoas que se entregaram para mim, né? Que compreenderam eu e estão lá com meu pai.
Não fiquem preocupados, não. Vocês vão estar lá também. Então, a morada são as pessoas, cara. Esse estudo aqui, já tem um tempo que eu já tinha compreendido nisso, que eu estudei nisso, né? Mas é muito bacana essa dúvida que dá para tirar várias explicações em cima de uma palavra só. Como que é gostoso, né? A tal da Bíblia, cara. Você tira X, 1001 mensagens em cima de uma palavra. Isso é o espiritual da coisa. A verdade. Bíblia, na verdade, ela é um livro vivo, né? Ela não é algo estático, ela é vivo. Ela fala com pessoas há mais de 2000 anos, pessoas em mundos diferentes, em contextos diferentes, em situações diferentes. A mesma passagem vem trazer uma mensagem de amor, de esperança, de renovação de vida, né? De salvação, de formas diferentes, para pessoas diferentes, em tempos diferentes. Isso é a maior prova que a Bíblia é um livro vivo. Se você pega por exemplo, o mito da caverna de Platão, ele conta uma história e é a mesma história. Desde a época que foi contado anteriormente até hoje, é a mesma história sobre o mito da caverna, né, de Platão. Ele não muda. Se for falar para mim, para você, para uma pessoa que viveu há 100 anos atrás, o contexto da história é a mesma, não vai mudar. Já a Bíblia, ela consegue trazer uma mensagem de salvação individual para cada um. É o único livro que você fala junto com o autor do seu lado, lhe explicando o livro. É isso aí, cara, exatamente. Ó, a Andrea falou uma palavra muito interessante. A Bíblia é um livro que se lê como. Não é um livro que se lê como qualquer outro. Você pega para ler, né? É muito necessário de forma espiritual, buscando primeiramente a Deus, sabedoria e o discernimento para compreender não somente o contexto histórico da época, exatamente, o contexto histórico, isso é muito importante também, como o espiritual. É isso aí. Ó, boa noite aí, o Souza, que chegou também, passando só para dar um oi. Beleza, Souza? Boa noite aí, chegando aqui no finalzinho. É isso aí, cara. Acho que foi muito bom essas dúvidas, essas curiosidades. Não sei se vocês têm mais alguma aí para compartilhar também, né? Se quiser, pode compartilhar aí. Mais alguma? Deixa o Hoje... JP compartilhar. beleza. Hoje, as curiosidades, vamos dizer, e dúvidas já englobam, pegam algo, vamos dizer, um pouco até mais complexo da Bíblia, que é o Apocalipse, que não é fácil. Até os dias de hoje é o livro da revelação. Sim. Mas hoje a gente lê menos estudos, tanto estudo que tem, tipo, ó. Dá pra gente fazer uma live só de Apocalipse, cara, mas ele não tem como. Mas é aquilo. De tantos coisas que vão acontecer ainda, né? Então, de tantos estudos. Não tem como você chegar e bater o martelo, né? Exato. De tantos estudos e de tantas coisas que já pesquisei, que já vi, o meu entendimento é, olha, ele é da revelação, como está dito, mas ainda não está hora para ser revelado por completo. Aguardem. Porque, tipo, não importa. Hoje você vê, como o próprio Luiz já falou, tem diversas interpretações, tem diversos entendimentos e tem certas coisas na Bíblia que, tipo, o que significa isso? Até hoje. Há uma interrogação em alguns pontos no livro de Apocalipse. Não é? Em Daniel também, né? Daniel tem uma parte certeza. ali, acho que eu não lembro se é 11 ou 12. Eu tô fazendo um estudo de Daniel lá no site também, né? E eu subi alguns vídeos também no YouTube, né? Não terminei ainda. Eclesiastes tá completo lá no meu site, né? Mas o Daniel não completei ainda, tem que completar. Acho que é o 11 ou 12, que são a parte ali que é profética dele, que linka a acontecimentos que ainda vão acontecer, igual o Apocalipse também, né? A grande parte do Apocalipse é acontecimentos que ainda vão acontecer. E ali coisas também, muitas figuras de imagem, né? As pessoas vão ter que entender isso, muitas figuras de imagem, né? Que vai vir dragãozão, assim, igual o Tiamat, o dragão, o urso, a besta com os rostos lá, é difícil, né? De difícil entendimento, mas quando você vai vendo isso tudo, você entende que aqueles animais, com a noção de Daniel, alguns eram representando nações. Os impérios. Cada um animal daquele vão representando uma nação. Né? O urso com as 3 costelas na boca e tudo mais, ele representa uma nação. Aquelas 3 costelas, hoje eu não sei, tanta coisa. Sim, eu tenho problema para armazenar isso daqui. Minha cabeça lá. Os persas, né?
a Grécia, depois a Medo-persas, Roma, né? o Medo-Persa, depois Roma, e depois vai ser o Império, né? No caso, o Anticristo que vai chegar. Né? Mas é isso aí, os impérios que ele representava. Aqui eu mais gosto dessas visões, no caso, esclarecimentos de Daniel, é o sonho de Nabucodonosor, da estátua. Eu gosto muito Sim, de ler é aquilo ali. sensacional, né? Tem a Sensacional, parte porque ali que ele você... fica. Que ele vira meio Ele perde digamos assim, ele perde o espírito, né? Se a gente for. A gente estava falando aqui sobre o homem bipartido, tripartido, e ele perde, entre aspas, o espírito, no sentido de que ele perde a consciência humana. Ele vira tipo um animal ali, né? Ele sai, vai no meio do mato, vai comer, né? Eu não sei se você lembra dessa parte, né, Johnny? Sim, sim, é Sim. quando ele levanta uma estátua e fala, eu fiz isso para minha glória, porque eu sou É isso aí. Nabucodonosor, porque eu sou aquilo, aí Uhum. Deus vira e fala, ó, não, quem fez Sim. isso aí Aí fui eu, e tem, fui tem eu quem até. te deu isso daí, agora tu vai ver. Aí Resumindo, aí tem entendeu? até gente Resumindo. que fala aí, a gente fala que é não, mas aí é que ele virou lobisomem aí. Ele Não é que ele vive, virou ele vive lobisomem, é que 7 anos, ele vive 7 anos como um louco entre os animais, comendo folhas, isso, né? comendo folha, comendo mato, Ele. Nabucodonosor. Aí ele sai andando igual um doido, depois ele volta. Mas a Mas é estátua, a interessante. estátua, a estátua que eu digo é o sonho que Nabucodonosor teve, que ele quer interpretação. Ah, sim, que E também ninguém representava consegue os dar a impérios. interpretação. Cada Aham, parte da estátua representa os impérios que viriam. Eu impérios. acho É isso aí. aquilo ali Uhum. lindo. Eu acho isso lindo É demais. sensacional. É sensacional, É. sim. Não, a parte da Daniel que eu mais curto, cara, é o da mão. Aquela parte ali sinistrona, tá? Foi um Rapaz, dia ó. antes, foi na noite da queda do Império ali, acho que dos persas, né? Foi. Foi na Eles noite da pegaram ali queda. Durante a os invasão, utensílios do rapaz. templo, né? Que era algo bem Uhum. sagrado para os judeus, né? E fizeram ali uma zorra ali, né? Com prostituta, tal, bebedeira. Aí, Foi de durante a repente, invasão. foi durante a invasão, Foi, mano. a Daí invasão tá começa a escrever. acontecendo, o fogo comendo solto lá e eles estão lá E os caras festejando lá e aquela bebendo. mão. Ó, rapaz, é Os tenso. cara, o rei chega treme. Fala isso, acho que ele treme na base ali. Não com essas palavras, É, mas ele treme lá o joelho. uma coisa assim. Mas é isso. Voltei aqui. Opa, voltou aí no final, o Ozzy. Beleza? Ele perde a sanidade por se engrandecer. É isso aí, Andréia. Mas é isso aí, gente. Eu quero agradecer a todos vocês aí pela ótima live profeta que tivemos. Tivemos muito bacana, assim, sobre curiosidades bíblicas, né? A gente pode fazer outras mais assim. Muito bom, Poxa, muito com gostoso certeza. o chat aí participando, né, cara? O chat também eles pode ir lá no Instagram, gente, né? Que a gente tá com bastante seguidor no Instagram lá, ou no Twitter mesmo, e postar também algumas coisas e mandar por DM, mandar por mensagem privada, caso não queira se identificar, não tem problema. Tanto que as dúvidas que a gente citou aqui, eu não citei nome de ninguém que queria participar, né? Que perguntou, né? Só se a pessoa quiser, né? Ah, pode falar meu nome, mas se não fala nada, não tem problema, a gente não cita, não. A gente respeita, né? Dúvidas para a gente falar nas lives profeta também, isso é bacana, porque às vezes a dúvida que você tem, você acha que é dúvida boba, não, eu tenho vergonha de perguntar, mas é uma dúvida que é compartilhada por muitos outros, né? Então aí fica todo mundo com vergonha de perguntar e a gente está aqui para não só para esclarecer, mas para aprender junto também. A gente não tem Olha, conhecimento de tudo, claro que não, ninguém sabe de tudo aqui, mas a gente sempre vai buscar tentar aprender, né, na Bíblia, algum outro estudo, algum livro de teologia, livro de filosofia mesmo, tem vários aqui, né? E a gente vai buscar pessoas que têm mais conhecimento que a gente e vão aí. O importante é isso, a gente aprender junto, né? E é isso aí. E o foco é Jesus, né? Jesus na head, né? Full Fighters aí na cabeça e Nintendo nos games. E Sim. é, É isso aí, deixa eu dar uma palavra, um espaço aí para vocês falar aí sobre o canal de vocês, né? Sobre o trabalho, o que a pessoa vai encontrar lá nas contas de vocês, no Instagram aí do Irmãos e Brothers, no Instagram do JG, né? No canal da Twitch. Deixa eu passar aí para vocês e deixa eu colocar o Johnny que está aqui do lado. Dá um recado aí para a galera, Johnny. Deixa eu colocar você sozinho aí. opa.
Fala pessoal, acredito que a maior parte aqui já me conhece, mas para aqueles que estão chegando, para aqueles que vão assistir e não sabem quem eu sou, meu nome é João Gabriel, JG. O meu canal aqui na Twitch é como tá o nomezinho aqui no cantinho. Eita, não tô vendo, tô na posição para apontar. Tá aí, JG underline Karlov 92. Eu sou apaixonado por automobilismo, sou apaixonado por carros, mas no meu canal você não vai encontrar só automobilismo e somente carros. Vai ter lives de simuladores que eu tenho, como o Farm Simulator, até mesmo o simulador de pesca, que eu estou gostando bastante, o Fishing Planet. Futuramente para o canal eu quero trazer mais simuladores de tudo que possa existir, porque eu gosto bastante desse tipo de jogo. E eu vou estar sempre falando de corrida, eu vou sempre linkar o que eu estou fazendo com automobilismo, com corrida de alguma forma, cara, porque eu gosto muito disso. E é a respeito eu sou, como já pude ficar bem claro, eu sou cristão, tenho a minha fé. Lá também vocês vão me ver falando um pouco disso. Vocês vão me ver também falando mensagem de motivação, porque todo mundo precisa de alguém que, pô, dá um tapinha no ombro e fala, siga em frente, né? Chega um momento que às vezes não tem ninguém para dizer isso para você. Imagina, a pessoa ela pode abrir uma live e ouvir, meu amigo, siga em frente, não desista. E eu falo isso para você, não desista. Não, não solte jamais, não abra mão dos seus sonhos, entendeu? Porque eu fiz isso e hoje Deus me mostra e me mostrou, não era para você ter feito. Esse era o caminho. Então, meu amigo, não desista dos seus sonhos, corra atrás e batalhe sempre. Essa é a minha mensagem que eu fico. É isso aí, grande amigo Johnny aí, gente. A Twitch dele tá aqui do lado, acho que até o Ozzy comentou aqui, né? Aqui, ó, JG Underline Karlover 92. É só você clicar aí no nome dele também, que ele colocou a mensagem ali em cima, social. Clica no nome dele, vai entrar no canal dele, clica em seguir no coração. E ele tem também no Instagram, tá? O mesmo nome, né, Johnny? Essa conta aí no Isso. Instagram também, onde O ele meu, posta o meu algumas fotos Instagram, ali, né? o meu Instagram, no momento ele tá parado porque ali vai ser um outro tipo de conteúdo. Ah, Que eu tá. pretendo trazer totalmente focado para carros de automobilismo. Ali não vai ter nada relacionado a jogos ou as minhas Uhum. lives, a não ser nos meus stories. Mas no feed do meu Instagram vai ser totalmente voltado para carro e automobilismo. Eu estou pensando em algo mais bem elaborado. É em inglês e em português, vai ser bilíngue lá. Ah, show de bola, cara. Aí, tá vendo só, gente? E o nosso amigo Elício aqui, cara, vou colocar ele também aí para dar um recado. Nosso amigo Elício vai estar sempre aqui nas nossas lives profeta também, compartilhando da palavra conosco, né? É o Irmãos e Brothers. Deixa eu colocar ele aqui. Cadê? Aí. Isso aí. Então, gente, como eu falei no começo um pouquinho, eu entrei nesse mundo de lives, de streaming, de uma forma mesmo para fugir assim, o que estava acontecendo. Devido à pandemia e tudo, tantos problemas, preocupação com minha família no Brasil, a saúde do meu pai e da minha mãe que já são velhinhos, e eles têm alguns problemas de saúde também, que eles cuidam da forma que pode. E eu andava num estresse muito grande, discutindo muito e falando muito sobre assunto de política no meu Twitter e nas minhas redes sociais, né? A minha esposa, com a sabedoria dela, disse que estava me fazendo mal, que tinha que buscar alguma coisa que eu gostasse de fazer e que me tirasse daquele foco, né? Então eu comprei o meu Nintendo Switch há há quase um ano atrás. Foi em julho do ano passado. E comecei a jogar e conversando com meu irmão que mora no Brasil, a gente decidiu fazer um canal no YouTube que se você se inscrever não vai ter nada lá, acho que tem um vídeo ou dois, mas do canal do YouTube eu migrei para Twitch e comecei a fazer lives lá, né? E o canal, assim, alcançou um número que para mim é muita coisa, para muitos não é quase nada, porque eu não tinha nenhuma pretensão que esse canal crescesse. Era só para eu poder fazer live com meu irmão, conhecer uma turma legal, né? Como eu conheci o Vitor, conheci o Diego da Arena Nintendo, conheci o Carneiro do Arte do Carneiro, e essa turma e muitos outros, o Ozzy que está aqui no chat, mostrou que a gente pode estar numa vibe, pode estar num momento que você pode fugir desses problemas e tal. E o streaming, a live na Twitch, as coisas, foi para eu fugir desse foco que estava me fazendo mal, tá acabando com a minha saúde, né? Eu mesmo apaguei um Twitter que eu tinha, uma conta no Twitter que eu tinha anteriormente, que falava muito de política, seguia uns, outros e comentava e tal, tinha até bastante seguidores lá.
mais do que eu tenho hoje no Irmãos e Brothers. Apaguei, deletei, né? E criei o Twitter do Irmãos e Brothers. A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, tá na Twitch, né? Fazendo as lives. E no YouTube também, que eu vou começar a jogar os vídeos das lives pro YouTube, para ficar lá, vou fazer uma edição e jogar os melhores momentos lá no YouTube. Beleza? Se você quer seguir com a gente joga mais Nintendo, que é o que eu tenho. Aí depois eu acabei comprando um PlayStation 2 antigo aqui, com uma oportunidade que eu tive, só para tirar umas dúvidas, porque eu não vivi essa época de PlayStation 2, PlayStation 1. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 44 anos e antes de jogar videogame, começar agora com o Nintendo Switch ano passado, os últimos videogames que eu joguei foi Master System e Mega Drive, né? E quando apareceu o Super Nintendo, eu já estava saindo dos videogames, né? Eu já estava ficando adolescente e comecei a ter foco em outras coisas e parei de jogar videogame. Eu nunca tive um console meu. Jogava em locadora pagando ali meia hora, 1 hora. E é isso, eu estou de volta ao mundo dos games e conheci uma galera muito bacana aqui, certo? E sou grato a Deus, né? Como eu falei, eu sou cristão, então na Bíblia fala, em tudo dai graças, né? Eu dou graças a Deus por ter conhecido essas pessoas em meio a uma situação tão difícil que é essa pandemia, que não acho que não está fácil para ninguém. No Brasil está pior ainda. Em meio a todas as dificuldades, Deus lhe coloca coisas boas à sua disposição também. Então vamos aprender a agradecer todos os momentos, os bons e os ruins. Dê graças a Deus pela sua vida, dê graças a Deus que você ainda pode ter esperança, dê graças a Deus que você tem um Salvador, que você tem a quem você se apegar, certo? E as mazelas do mundo, as dificuldades que a gente passa, a Bíblia fala, Jesus disse, no mundo tereis tribulações, né? Se terei aflições, terei dificuldades, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus fala isso, ele dá esperança. É a esperança que a gente precisa para seguir em frente, apesar de tudo que está acontecendo. É isso que eu tenho para falar, acho que já foi muita coisa. Agradeço aí o Vitor mais uma vez por dar essa oportunidade de a gente dizer que ama a Jesus, dizer que Jesus morreu por cada um de nós, ele morreu por mim, ele morreu por você, e cabe somente a nós a crer, a buscar e aceitar essa realidade que é incontestável. É isso aí, galera. Então, agradeço aí a presença do Johnny, a presença do Elício aí. Sigam eles, galera. Aí, ó. O tweet deles está aqui, né, galera? Já postou, já deu um SH aqui para eles aqui, ó. Johnny e o Irmãos e Brothers. Sigam eles no Instagram também. Eu tô aqui, né, galera? Então, vocês me conhecem aí, né? Quem não segue ainda pode clicar em seguir. Tem outras redes sociais também, tem o YouTube, na qual eu tô subindo ali, deixando mais para arquivar, deixar salvo ali as minhas lives de bate-papo, Live Nerd e Profeta. Tem uma página no Face também, na qual estou postando algumas mais coisas quando eu vou entrar em live, algum post do site, nerdprofeta.com. Tem o Twitter lá que eu comento algumas coisinhas também, né? E o Instagram, na qual sempre a gente está postando algumas fotinhas ali também. Então, fica à vontade para seguir. E é isso aí, cara. Então, o Nerd Profeta é isso. É possível você ter uma fé, ser um nerd e ainda ter uma fé? Nerd Profeta, prazer. A Live Profeta é essa. É um bate-papo bem tranquilo, bem casual, que a gente ri, que a gente brinca, mas falando sobre algum tema voltado para a Bíblia, usando a Bíblia, né? Não é usando vozes da minha cabeça, não, gente. É usando a Bíblia, né? Voices in my head, né, Johnny? Não, voices in my head. Não, mas é isso, gente. Então, amanhã a gente não tem nada, né? Não tem uma programação. Não sei se os meninos aí vão ter alguma coisa amanhã. Vocês vão fazer live amanhã, gente? Olha, eu não sei. Live amanhã pela manhã. Eu até gostaria, vai depender. Se eu sentir vontade de jogar videogame amanhã e a patroa deixar eu fazer live, eu abro uma live para ficar jogando videogame. Mas já disse que deixa. Então, se deu vontade de jogar, eu abro a live. Porque eu sou assim, deu vontade. Oi? Hoje, talvez eu ainda abra uma live, mas vai depender. Top. Ai, pode crer. A patroa deixar. Eu não sei se eu vou abrir, mas é muito difícil eu abrir, né, cara? Porque geralmente eu não faço live de domingo, eu tiro mais para descansar. Mas eu não sei, vamos ver. Vamos conversar com a Miss Gurumbumba aí para ver. Mas depende de. Porque essa semana que passou e a que tá vindo agora, gente,
Meu horário tá. Eu tô entrando mais cedo no serviço e tá muito complicado eu tentar abrir live de manhã. Tanto que essa semana que passou aí as lives de gameplay minhas, acho que foi, eu tive duas, eu acho que só, né, Johnny? 2 ou 3 só Sim. durante a semana. Foi difícil. Eu vou voltar meu horário normal só na outra semana, ali em junho. Aí dá para voltar tranquilo. Mas vamos ver. De qualquer forma, nessa próxima live, a gente tá aí jogando nossos gameplays, jogando Nintendo, jogando RPG e lives profeta falando sobre Bíblia, sobre Jesus roqueiro e Jesus e roqueiro, gente. Jesus Não sei se roqueiro. chegar lá no céu, vocês vão ver lá. Pedro na bateria. E Live Nerd, semana que vem a gente vai ter, gente. Se liga que vai ser de uma franquia que eu curto demais. Então, se liga no Twitter e no Instagram para mais novidades. É isso aí, galera. Agradeço a todos que apareceram no chat, aos beats aí do Elício que mandou, teve outra pessoa que mandou também, meu Deus, eu não vi, desculpa, acho que foi o Rafas, gente, foi o Rafas, né? Obrigado também, Rafas. Obrigado a todos que apareceram também, né? Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, se divertir, né? Conversar, rir, chorar, né? Rolar no chão, enfim, compartilhando com vocês essa diversão, essa boa vibe, aprendendo com vocês sobre Deus e diversas outras coisas. É isso aí, galera. Então, agradeço a todos e a gente se vê até a próxima aqui no Nerd Baby Profeta. Yoda. Aí, ó, o Yoda aí. Deixa eu encerrar.